A primeira coisa internet, eu quero dizer é o seguinte, que no corpo dessa bailarina existe uma vida inteligente. Por que tem tem um negócio dos TikTok aí, os caras... Você tem um canalzinho de TikTok? Não sei. Você tem TikTok? Tenho. Ah, legal. Então, Faz dancinha? Faço. Diz que você faz a dancinha, os caras estão lembrando. O Marinho... Agora que eu tô começando a alinhar meu posicionamento político com as danças, combinar os dois fatores. Até então, era só mesmo pra diversão, né? Humor. Eu tenho vários seguidores, muitos deles com depressão. Olá. Então, a gente sabe que o humor ainda é o melhor remédio para a alma. É isso mesmo, humorismo de bom. Humor é o melhor caminho para o inferno, né? Que Você bater de frente. Existe uma frase que é assim, é bonita, fala assim, o caminho para o inferno é pavimentado de risadas. Ah, não. Gostei desse. É verdade. No céu não tem, autoria, no céu não tem humor. Ah, humor no céu. Não tem humor no céu. Não tem piadinha? Não tem. Você não chega... Você chega no céu, Você não chega tem uma pra piada. Moisés, pra Abraão. É tudo justo. A justiça social, ela tá no céu. Você chega lá, tá todo mundo tranquilo e tal. Ninguém... Alguém voltou pra te falar? Eu sei. Tá na Torá. Você não sabe? Valendo! Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Presença ilustre neste programa. Aqui está ela, a nossa deputada lá. O Tripeta é uma paradinha Federal por Minas Gerais. Tem ideias conservadoras, de direita, combate ao aborto, tem ideologia de gênero. Vamos receber, sabe quem? Ela. Ale Silva. Você sabe que este programa está bem zoado. Ah, tá. Bem cancelado. Várias facções. Sim. Chapa tênis. Estou tentando fazer o Marinho ser candidato E ele vai. a deputado federal. Temos aqui o... Gordão fascista. Aqui é a bancada terraplanista. Gordão negacionista. Bancada terraplanista. Terraplanista. Gordão negacionista. Ele é. Temos Daniel Zuckerman. Em cima do muro, tá no em cima do sabonete. muro, sabonetinho de Sérgio ouro. Molho. Você é Olá, uma deputada pelo partido PSL. Mandrião. Você entrou nas últimas eleições, é seu primeiro mandato. Temos Primeiro cargo público. Tá. Nunca fui nem síndica. Tá. Você fazia o que antes da política? Da política? Já fui menor de rua, já fui da roça, já fui secretária, caixa de supermercado. Correria. Fui advogada, contadora e, por último, perita atuarial. O que é isso? Muito bem, muito Que bem. isso? Perita o quê? Faço análise de risco mercadológicos, financeiros, projeto valores para o futuro. Tá. Mas ninguém vira deputado federal por acaso. Do nada, é. Como é que Acorda, foi vou essa? fazer. Porque nós estamos no programa em rede nacional. Acredito que na sua região você é conhecida e tal. A gente está falando no Brasil inteiro. Eu, particularmente, não conhecia você. Fiquei conhecendo agora. Fala, ela é do TikTok, ela faz dancinha e tal, não sei o quê. Como é que você foi para política? Conte um pouquinho para gente. Ô, Emílio, Emílio, você tem culpa nisso também. Eu? Você Fez tem. campanha. Por quê? Porque teve um dia, eu não me lembro com quem você estava aqui. Você estava entrevistando uma pessoa e você disse o seguinte: eleição é emoção. Sim, claro. E quando eu ouvi aquilo, cara, aquilo me tocou. Eu falei, é isso aí, vamos botar eleição nisso, vamos botar emoção nessa eleição. Bom, inicialmente eu era aquela pessoa partidária, apolítica, só falava de político para falar mal, entendeu? Uhum. E depois de 2014, salvo engano, eu comecei a mudar um pouco o meu posicionamento. Eu comecei a perceber que se pessoas, né, justas permanecessem quietas, as coisas só iriam piorar. E nessas minhas idas e vindas para Brasília, resolvi conhecer lá a Câmara de Deputados Federais e, por coincidência, num dia, conheci o Bolsonaro. Eu sei. Que cara bacana, fala direto. Emoção. Isso foi 2000 e... Mais ou menos 2014, 2015, por aí. Na época das manifestações lá. Exatamente. A.S. Dilma. Tá. Isso, exatamente. Aí eu conheci Bolsonaro, comecei a acompanhá-lo pelas redes e comecei a me identificar com o que ele dizia. Sabe, é interessante, porque dizia assim, os opostos se atraem. Mentira, os semelhantes se atraem. Então eu comecei a acompanhá-lo pelas redes e pensei assim, puxa vida, esse cara fala muito do que eu penso, briga por muito do que eu quero, vou começar a acompanhar ele aí. Há uma esperança no final do túnel. E naquela época nós já falávamos assim, ele vai ser o nosso futuro presidente. Tanto que no dia que eu conheci, lá na entrada da Câmara, eu brinquei com ele e disse assim, ô presidente. E aí ele me cumprimentou.
Só que até então eu não me via na política. Acompanhei lá as manifestações, né, pró-impeachment da Dilma, estive na esplanada no dia do golpe. Participou ativamente do golpe. Golpista. Golpista. Não foi golpe, gente. Estava tudo previsto na nossa legislação. Nossa. Tudo constitucionalmente previsto. Então, eu fiz parte, fizemos vários manifestos. Cara, eu me lembro, eu ia lá no Vale do Aço, né? Eu ia para a esquina sozinha com uma plaquinha dizendo assim, impeachment Dilma, buzine. Aí a galera passava a buzina. Eu falei assim, peraí, é isso que o povo quer. Lula na cadeia, buzina. Vou passar a buzina, porque é isso aí que o povo quer. E então, no início, nós sofremos vários deboches, né? Porque nosso grupo era bem pequeno, numa cidade de interior, né? Uma região bem interiorana, em que as pessoas assim ainda não tinham tanta visão política. E aí jogava ovo na gente, xingava, né? E a coisa foi avançando. Quando chegou mais ou menos 2017, né, que nós já tínhamos o Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República, nós começamos a promover os adesivaços em Minas Gerais, né? A gente fazia as vaquinhas, pegava os adesivos, né, com a arte, com o rosto do Bolsonaro, que falava, tipo assim, Vale do Aço é Bolsonaro. Entendi. São Domingos do Prata é Bolsonaro. Aí a gente ia para as praças, né, lá ficar oferecendo adesivo de graça, né, tal. Ativista mesmo. Aí ninguém parava, tinha hora que ninguém parava, cara. Eu falei assim, puxa vida, o povo é muito injusto. Aí nós ia para frente da igreja, tinha aquele monte de carro assim, né, estacionado. Aí nós começávamos a adesivar os carros, o cara ia filmando, precisava de imagem para pôr nas redes, né. Aí o cara ia filmando e tal. Aí eu falei assim, aí voltava descolando, tirando adesivo, né? Vai que o dono não aprovava a ideia. Dava meu migué. Você era uma ativista da campanha. Do WhatsApp, inclusive. Não, da rua. Tá. Eu comecei no Facebook, fui pro WhatsApp e de lá nós achamos, não, agora tem que ir pra rua. Aí nós fomos pra rua e com aquilo nosso movimento foi crescendo, tanto que chegou em 2018 e na nossa região, no Vale do Aço, Bolsonaro teve 70% dos votos válidos. E eu confesso a você, 99,9% dos meus votos eu devo à pessoa dele. Entendi. Porque se eu tivesse simplesmente nascido do nada, sem ter uma pauta Bolsonaro para abraçar, com certeza eu não teria chegado lá. Mas muita gente foi nessa onda. Joyce. Dória. Muita gente foi na... Não, muita gente. Bolsodória. Muita Demais. gente. Muita Frota, gente foi na... Ator pornô. Como é que você vê a onda Bolsonaro? Por exemplo, Marinho pulou do cavalo. Marinho se decepcionou. Muita gente também se decepcionou. É do jogo. É lógico. Muita gente também se decepcionou com o Bolsonaro. Como é que você vê hoje? Fechados. Eu não sei se é bolsonarismo. Tem uns caras que são fechados com o Bolsonaro. É ele que trocou de cavalo, mas tudo bem. Não. Deixa ela responder. Olha, Emílio, enquanto uns dizem que se decepcionaram e pularam do cavalo, outros vieram para o nosso projeto, outros que não eram bolsonaristas. Tanto é que hoje eu tenho vários seguidores que se identificam, inclusive, como ex-petistas. Não, eu era petista, tal, mas hoje eu sou Bolsonaro, acompanho, aprovo Bolsonaro, principalmente por causa das nossas pautas morais. E eu não identifico que o Bolsonaro tenha mudado. É claro, lá atrás ele era o candidato, né? O pré-candidato, ele era o deputado federal, depois foi o candidato, hoje ele é o presidente da República. E ele tem que governar para todos, para quem é da direita, para quem é da esquerda, para quem é do meio, para quem não é nada. Ele tem que né, atender, ele tem que governar para todo mundo. E muitos desses não conseguem assimilar como é que eu posso dizer assim, essa evolução, né? Porque a gente, igual eu falo, a Lê lá de trás, ativista, que é pra rua, adesivar carro, levantar bandeira, xingar petista, hoje eu no cargo, eu sou diferente. Sim, eu não claro. posso mais continuar com aquele estereótipo, senão posso ter sérios problemas, inclusive com o meu cargo. Sim, que agora você tem que ter um decoro. A liturgia. Liturgia do cargo. Agora, Lê, uma pessoa com o seu perfil, deputada, que chega lá imbuída de idealismo, com o espírito da mudança, impulsionando você até chegar a Brasília, eu entendo que chegando lá, as engrenagens do sistema é uma coisa própria, né? E a bigorna da realidade sempre se impõe. Mas você já no exercício do cargo se mostrava muito refratário a qualquer movimento do Bolsonaro até o final de 2019 e você chegou a dizer que você é contra, e botou até isso em letra maiúscula, qualquer acordo com o Centrão. E aí você até fez a pergunta, e eu te passo essa pergunta. Até que ponto vale ficar de 4 em nome da governabilidade? A bigorna da realidade se impõe, Bolsonaro até diz, eu sou o Centrão.
Tá, então faz vamos lá. acordos espúrios e tá lá se perpetuando no poder. Afinal de contas, como é que você vê essa situação e essa sua mudança? Tá como é que... Eu tenho a resposta pra você. Eu tenho... A pergunta é, como é que você assimilou a mudança? Ele quer falar, ela criticou uma posição do Bolsonaro de se aliar com o Centrão. Na época, ainda o Bolsonaro ainda não estava alinhado com o Centrão. Pelo contrário, nós estávamos lutando, dando murro em ponta de faca, lutando com unhas e dentes contra os posicionamentos do Centrão, né? Nessa época, Bolsonaro ainda não tinha se alinhado, ok? Depois é que nós entendemos. Então, vamos lá. Chega lá, não só eu, né? Mas uns 20 malucos lá, de deputado federal. Vamos derrubar o sistema! Chegamos de peito aberto. Menino, o sistema quase acaba com a gente. Olha, eu tomei um balão de 12 meses no meu partido, Conta um pouco sobre essa experiência. Não, depois nós vamos chegar lá. Vamos lá. 12 meses de balão no meu partido. Vocês não devem ter percebido, porque daí já veio a pandemia e o plenário ficou quase que suspenso. Na época, nós só não fomos suspensos efetivamente das atividades do plenário, mas ficamos afastados das comissões, das atividades partidárias. Nós ficamos na geladeira. Então, ali, nós acordamos. Não só eu, mas vários outros amigos meus, deputados bolsonaristas, que tinham essa visão revolucionária, nós passamos a entender, esse não é o melhor caminho. Porque se nós continuarmos dessa forma, querendo derrubar no peito e na raça, nós não vamos conseguir nem terminar o mandato, porque nós sabemos o que é. Nós somos minoria, Emílio. Não, mas não é isso. Não tem como fazer revolução e você nunca deve acreditar num cara que chega e fala, eu vou mudar esse país. Deixa é mentira. comigo. É mentira. É papo de campanha. Promessa. Porque ninguém muda. Ninguém muda esse país. Então, Emílio... O que o Bolsonaro fez, que eu achei bom, foi o gabinete que ele fez. Ele fez um negócio que a gente nunca tinha visto. Ministério. Porque o ministério, como ele era feito? O Lula ia lá e falava assim, São Paulo. Olha, eu quero que o Haddad seja o governador de São Paulo, eu vou dar uma pasta para ele. Aí ele dava uma pasta pro Haddad. Ele fazia isso politicamente. Exatamente. Aí você ia entrevistar a Dilma era Minas Energia. Sim, Minas Energia. Você tava com a Dilma Palocci, Lobão. Um negócio maluco. Aí apareceu esses caras, aí, hoje vem os caras aqui e, você conversa São com técnicos. o cara e fala, que legal esse cara, ele manja tudo. Então, acho que ele fez isso, mas politicamente... Tá, então vamos lá. Politicamente, não funcionou. Então, depois que nós tomamos essa pancada, que inclusive nós ficamos suspensos do partido, e identificamos assim, cara, nós ainda somos minoria aqui dentro, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. O Centrão, né, é a maioria. E aí foi que o presidente começou a alinhar. Agora ninguém está de quatro. Ninguém está de quatro. Porque muitos aqui fora não enxergam. Porque se o lado de cá faz concessões, o lado de lá também tem feito muitas concessões. Tá? Por exemplo, as pautas econômicas, nós só conseguimos avançar por causa disso. Ou estagnava um país que já está bastante estagnado por conta de uma pandemia, ou eu piorava ainda a situação, me fechando em copas, né? Como eu digo, trancada dentro de uma bolha, ou a gente partia para vamos conversar. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Partiu para vamos conversar, para não piorar ainda essas coisas. Que vocês chamam de governabilidade, né? Governabilidade. Que o cara tem que precisar ter uma diplomacia. Reclamava muito do Bolsonaro não fazer isso. Mas você não acha que no discurso dele, uma hora ele fala uma coisa... Delari, eu vou te falar. Susto, meu. Delari, o cara bateu o pé na... O cara todo dia no discurso do Bolsonaro, quando ele vai na manifestação, lá no dia 7, ele fala uma coisa, depois vem um outro discurso, também por estratégia. Você não acha que ele também está vulnerável no que ele está... Olha, o presidente, pelo que eu sempre tenho acompanhado, os discursos deles, até às vezes as suas agendas, ele fala muito do que nós falamos também, né? Ele é muito povão, então ele reproduz muito aquilo que a gente fala, do que a gente deseja, mas é evidentemente que nem tudo que a gente fala, que a gente deseja, é o ideal. Então, ele como uma pessoa consciente, que como foi aquele fato do 7 de setembro, né? A carta. Eu dei uma entrevista aqui para Jovem Pan no dia 8 pela manhã, às 9 da manhã, e já falei, temos que partir para o acordo. Porque não tinha mais como você seguir. E eu acho que o 7 de setembro, aquelas manifestações, foram válidas, porque mostrou todo o apoio popular que ele tem. E não se tem como falar em impeachment de um presidente com todo esse apoio popular.
ok? Aquilo lá foi para defender do impeachment. Porque os caras querem empichar o Bolsonaro. Isso, pra tirar deixar ele do livre. jogo. Porque se tira o Bolsonaro do jogo... Aí tem chance contra o Barba. A chapa tênis está livre contra o Barba. Sim. Que era o princípio. Oposição. Que era Que era a velha politicamente. política. Lógico, é isso. Politicamente. O que aconteceu? O cara o falou o jogo é seguinte. esse, não, bicho. o cara falou o seguinte. Tem o Bolsonaro... No começo, Eu sei. lembra do Maia? Falou aqui não vai Maia nada, gavetinha. tá, não sei o quê. Roubava Aí o o Maia- protagonismo. Aí o Maia não... O que foi, Dedê? Break pra rede? Então, breakzinho rápido pra rede. Breakzinho do Breakzinho, malandro. a gente continua o papo aqui Salsifufu. pra rede. Continua. Isso, Salsifufu. Leonardo. breakzinho do malandro. Então vai lá, Você não compra, Reginaldinho. ó. Reginaldo, posso fazer uma... Aí o que acontece? Aí o que acontece? Quando o Lula volta, que ninguém esperava isso, a chapa tênis ficou desesperada. Perdeu Por a quê? força. Porque ela tinha chance derrubando o Bolsonaro. Olha essa. Aí começou. CPI, tá, não sei, é tudo para conseguir o impeachment. Aí o Lula, o Mandrião, falou: Deixa comigo. se deixar esses caras do jeito que estão, eles quebram a minha perna. Aí chamou a galera pra rua. Pra Aí foi mostrar milhões apoio pra rua. político, Mostrar, falou, apoio opa, popular. porque o político Apoio que popular. tá lá, não se engane, ele quer voto. O voto. Isso. Então ele vai, Candidato. onde tiver, ou ele vai falar, o Lula tá bem, ô Lulinha, meu amor. Exatamente. Ah, meu querido, como é que você está, meu amor? Grande O Lula tá petista. bem, vai lá, cola no Um Lula. abraço. O Bolsonaro tá Faz bem, flexão. cola. Você sabe como é que é. Tem gente que Voto, aperta a mão pô. de petista. Deixa eu fazer- Voto, É, então. lógico. Olha o Óbvio. Sam aí, ó. Olha E aí, professor? Aê. Como estava, professor? Estamos aqui Você contribuindo. fez falta, você fez falta aqui no nenhuma, início. nenhuma. Não, Fez, fez sim. Eu- Muito Ah, bem. maluco. Queria fazer uma pergunta para ler, que você não teria uma certa ingenuidade de subestimar também o sistema, porque, por exemplo, todo mundo fala, Bolsonaro entrou com o Centrão, mas também teve gente que se juntou com o cara do dólar na cueca para fazer o impeachment. Afinal, a política não é isso? Não tem que tirar essa ingenuidade e parar de subestimar o tamanho do sistema? Não, nós, como eu te falei, né, no início nós, sem experiência alguma, eu, como já disse logo lá, né, que foi meu primeiro cargo público, está sendo meu primeiro cargo público, a gente foi ingênuo lá no começo. Depois nós começamos a entender melhor desse jogo. Eu disse várias vezes, isso aqui é o preço do jogo, não dá para subestimar o sistema. Emílio, eu tenho uma outra entrevista que você fez aqui que me marcou muito. Homenagem Você ao entrevistou um Emílio. deputado futurista, né, que inclusive está lá, não vou citar nomes para não ser antiética, mas que tinha toda uma visão, hoje está contra a gente. Mas você disse assim para ele: ô fulano, você vai chegar lá, eles vão te pegar e vão fazer assim, ó, vão te pegar, vão te jogar para um lado para o outro. As velhas raposas. As velhas raposas. E ele: não, que eu vou lá, que eu vou fazer, Vou vai dar a volta. acontecer, que não sei o quê. É, Tá só difícil. fazendo barulho. Tá só fazendo barulho. E aí a gente às vezes tem até pautas bem interessantes, sabe? Projetos bacanas que a gente gostaria de dar seguimento, até para atender as nossas bandeiras, as nossas bases. E aí você fica assim, pô, ou eu fico só ali gritando, berrando, xingando todo mundo, fazendo graça, ou eu vou virar política e saber conversar, sem me entregar. Eu falo assim, tem princípios básicos que deles eu não abro mão. Agora, de você se abrir ao diálogo, né? Às vezes você conquistar votos até dos seus adversários, moralmente falando, mas se conquistar voto para defender uma pauta econômica, você tem que fazer, pô. Você não pode deixar o país parado, Até não. porque tá todo mundo em prol do país, né? Não Em é prol pro do interesse país. pessoal, né? E é o Em prol que, do que é o que mais a país. gente vê lá. Pra quem é feio, pra quem é bonito. É o que mais a gente vê lá. Mas essa turma tem muito preconceito com eles. Com quem? Bospetismo? Rotula pra cacete. Não, porque é o seguinte, Com você preconceito viu com quem? Calma aí. com os bolsonaristas, Ah, os sim. evangélicos. Com certeza. sim, essa, isso é pauta, verdade. essa pauta aqui, que é a pauta lá da... Porra, contra que o desceram o aborto. pau da Damares. Damares? Damares. Da Damares. Essa pauta é puta Da preconceito. escola. Porque a gente tem esse preconceito. Tem. Entendeu? Se você quer um doutor... Você não viu lá na CPI? Você sabe com quem você está Aí falando? é carteirada, é coronel. Aí é otário. Não, aí aí é chama senador da República. Excelentíssimo É o otário cara que dá chama carteirada isso aí. na balada. Então, Vossa Excelência. Vossa Crescência. porque a gente tem autoridade. Coroné. Aqui, Coronezinho. esse país ele é baseado na Shopping Center, autoridade. Casablanca. Sempre teve autoridade. Coronelismo. E isso, evidentemente, vai mudando. Por quê? Esse cenário Porque está mudando. Esse ele cenário... vai mudando. poderes, ele vai mudando. Aquele político celebridade, ele está perdendo espaço. O celebridade... O celebridade está perdendo espaço. Isso eu já tenho sentido, Emílio, que a gente anda muito, né? Eu ando bastante, eu viajo muito, eu visito os municípios, eu ando no meio da rua. Hoje o povo ele quer se identificar no político dele.
E quanto melhor ele se identifica, mais confiança ele coloca na pessoa. Então, assim, ele não quer mais aquele deputado que passa na rua e não olha para ninguém. Ele quer... Iniciativa. Ele quer o deputado que chega, que aperta a mão, que pergunta como é que tá, que se dispõe a ouvi-lo, mesmo sabendo que o deputado não vai resolver nada para ele, mas ele quer ser ouvido. Esse deputado, esse político, melhor dizendo, está ganhando espaço. É por isso que o presidente mantém a sua popularidade em alta. Mas todos fazem isso. Porque não todos. O Lula fez muito isso, abraçou todo mundo. Mas ele tem também popularidade, ou não tem? Exato, tem. Pois é. Então, não, eles chamam de populismo. É populismo. Mas abraçar, tomar um cafezinho, comer pastel, assim, segurar uma criança. Agora, o que diferencia é se o político está fazendo isso com sinceridade ou se está fazendo, enquadrando um personagem. Né? Fazer um break, estamos de volta? Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, presença ilustre nesse programa, uma simpatia. A Ale Silva, ponto oficial, ela é deputada federal por Minas Gerais, ela tem um Instagram dela que é Ale Silva, tudo junto, ponto oficial. É isso, Dedê, tá certo? Que às vezes põe errado aqui. YouTube dela é youtube.com/Ale Silva Oficial, tudo Ale Silva Oficial. E o Facebook também, deputada federal por Minas Gerais. Vamos lá? Tem perguntas? Tem perguntas? Sami. Quem? Não, Sami? eu tô ainda Tá chegando. internado. Então vai lá, deixa o Albeta falar. Você falou em destronar a questão do sistema, né? Vencer o sistema de alguma forma. Você acredita que em 2022 vai haver uma dança das cadeiras que pode beneficiar o teu lado? Olha, acredito que sim. Porque esse nosso lado, ele está aumentando. Eu, por exemplo, antigamente eu andava nas ruas e encontrava várias pessoas que não tinham maturidade política, não se interessavam por política e hoje se interessam, acompanham pelas redes sociais. Pessoas simples, pessoas do campo. Cara, outro dia eu fui lá numa roça, a pessoa falou assim, que eu te acompanho pelas redes sociais. Eu falei, que massa, mas como? A internet chega aqui? Não, mandei instalar uma via satélite. Acompanho seu programa, tá, Emílio? Sério? Sério. O pessoal lá do interiorzão, lá de Minas Gerais, é trem, né? Trem lá, e tá lá te acompanhando, e diz, não, eu assisto Pânico todo dia, na hora do meu intervalo, do meu almoço. Então as pessoas estão buscando cada vez mais informações e isso é muito importante. Então aquelas pessoas que têm esse feeling ativista, que querem realmente continuar essa mudança no país, elas vão sim chegar cada vez mais para o nosso lado. E com relação a sistema, rebentar o sistema, quebrar o sistema, pensa bem. Aqueles que hoje dominam o nosso sistema, eles começaram esse trabalho há muitos anos atrás. Né? Deu tempo deles serem exilados, retornar e ainda fazer a sua carreira política. E nós da direita, nós estamos praticamente começando agora. Se você olhar para o passado, até um tempo atrás, você falar que você é de direita, é conservador, era quase um crime, porque remetia ao tempo do governo militar. Então ele fala, não, quem é direita, conservador, é daquele tempo que foi demonizado, né? Por então, mas eu acho que aí tem um grande erro da direita. Delirante. Porque o cara que é normal, se você pegar o cara normal, ele acha que a direita não é. Quando você fala a palavra conservador, ele fala é moralista. Exato. Esse cara Cagador é um moralista, é um cagador de regra. Vai impor o que eu vou cara fazer. chato, velho. e não sei o quê, é velho, é quadrado, não sei o quê. Aí está o erro dessa direita. Não se comunica com a molecada. É isso que o Olavo já dizia, né? Claro, que a extrema-direita... É Olavo? Olavo de Carvalho já dizia. Claro, porra, eu falei pra você... O Olavo é muito velho. Mas ele também não é. Não, mas ele dizia que a Ele é extrema... muito velho. O Olavão tem 90. A extrema-direita não conversa com a direita moderada, uma coisa Não, assim. eu acho que o Bolsonaro... Não. O Bolsonaro não fala... O Bolsonaro só fala com os velhos. Não toma caipifruta. Então vamos lá, os Toma deputados... gin tônica. Não, Por isso, que eu tenho por isso que eu tenho meu canal no TikTok, para conversar com a juventude. Mas às vezes tudo de eu Reg Power. Vamos lá. Eu acho que tem que ser a juventude Reg que Power. tem que ser a juventude Transviada. Foi, o que que você tá fazendo? Depois você vê a minha galera do Grau lá no meu Instagram. Do Graal? Quando A a galera gente, do Grau. quando a gente começou, quando a gente começou a fazer Coxinha, o programa aqui, 100 porque a rádio foi meio que pra política, tal, tinha negócio de política, eu falei, porra, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Pânico, a gente traz uns caras diferentes e a gente vai no beabá da política, porque é difícil você entender. Que nem o Marinho Deixa tem um fácil. assessor dele, aí ele fala uns nomes que ninguém conhece, tem um Parece o Honorato, Arnaldo vai lá Jabor, no fazendo Macron. Samidana, também professor de Harvard. Eu falei, pô, a gente pode chegar lá e trocar uma ideia, a audiência vai decidir, vai escolher. Mas sempre acaba virando um negócio meio partidário. O cara fala, você é desse jeito, você é de outro, você não sei o quê. Mas
faz parte do jogo também. Mas eu acho que o simples fato da gente estar aqui discutindo política, falando de política, tentando dar uma melhorada no país, a gente está fazendo pelo menos alguma coisa. Que a minha geração, e você estava falando você também, errou muito lá atrás. Porque a gente falava, não, política é um negócio que eu não quero falar. Deu no que deu. Deu no que deu. Porque, na verdade, aquele negócio é verdade, cara. Tudo a gente faz pelo inconsciente. A gente nunca vota consciente. A gente não faz esse cálculo. A gente vota no coração. E os políticos... Sugira uma leitura. E os políticos sabem que a gente age dessa maneira... Se a gente apropria. age pelo inconsciente nosso, pela paixão, e eles dão um jeito... Dá o bandeirão da torcida. Ele te dá a camisa, eles dá têm, gaviões eles da têm Fiel. os técnicos, eles têm os caras... Ó, aqui tal, não sei o quê, vamos falar nisso. Aí dá o polícia faz tambor. isso, você fala tal. Por quê? Porque a gente age dessa maneira, é do ser humano agir dessa maneira. Então a gente tem que abrir um debate honesto, Pra cada aqui no programa. Honesto Carvalhosa. Não, é honesto Carvalhosa. Honesto Carvalhosa. Tem que ser muito honesto. Ele é muito honesto. Muito. Honesto Carvalhosa é um cara que é sincero É um demais. cara mais honesto. Há muito que tempo. pensa. Porra. Então, a gente fica complementando, Emília. A gente fica nessa discussão, vai falar do Bolsonaro, caramba. Vai lá. Efetivamente, a senhorita, o que você fez como política e não ativista? O que você está fazendo lá? Qual projeto seu foi aprovado? Pauta. Vou aproveitar a carona e só perguntar, uma das grandes bandeiras da sua campanha era o combate aos privilégios. Qual privilégio você abriu mão no seu mandato? Auxílio moradia, apartamento funcional, aposentadoria especial do parlamentar e aquele plano de saúde do parlamentar. Trabalho com um número mínimo de assessores. E passaporte diplomático? Esse veio sem eu saber. Porque me Você falaram... acha que deputado tem que ter passaporte Olha, diplomático? Muitos pra países mim- não têm. Pra mim não faz a menor diferença, porque eu estava sem passaporte na época, como eu já tinha vencido. E aí me falaram assim, olha, é só requerer aqui na Câmara, você não precisa se deslocar, que tem um setor Deixa eu próprio falar. que faz isso. Deixa eu falar. Aceita tudo. Aceita tudo. Que depois vai acabar. Aceita tudo. Aceito que uma hora Não acaba. viaja. Como é que é? Honesto Carvalhosa. Não funciona. Ué, não funciona. Não funciona esse cara passaporte. Pô, Tá fila pra você passaporte, tirar. dá passaporte. Não, mas assim, pra mim não tem a menor diferença. Você tá tirando, tá, Menor pô. diferença. Cara Aí que- chegou lá aquele negocinho com a capinha vermelha, eu falei, que trem é esse? Não, é um privilégio. não, é um não, privilégio. calma. Nunca É um fez menor privilégio. diferença. A gente acabou fugindo para outra pauta. E o que vamos você lá. tem- e o que você fez de fato? Os projetos, vamos lá. Tem violência doméstica? Não, vamos lá. Projeto. Vamos falar de um projeto que eu não deixei aprovar, de Qual? 25 bilhões de reais. Isso, como eu disse assim, né? Todo mundo fica só observando o que a gente aprova, mas não olha o que a gente não deixa aprovar, que às vezes é bem mais importante. Pois é. E nesse dia que eu fiz um paredão lá na Comissão de Finanças e Tributação para não deixar aprovar esse projeto que iria retirar 25 bilhões dos cofres públicos para irrigar seguradoras privadas, eu fui expulsa ao vivo e a cores para todo o Brasil ver. E eu chorei muito, mas daí um colega deputado estava lá, ele deu sequência e nós conseguimos arquivar aquela miséria. E aí, do mais, é sempre assim, nós fazemos os paredões, nós aprovamos, nós apoiamos, desapoiamos, como eu te disse, quando falo em alinhamento com o Centrão, as concessões, elas são mútuas, eu posso te dizer, então, às vezes, lá do outro lado, eles querem pautar um projeto altamente prejudicial à nossa pauta e aquilo que a gente defende, a gente vai lá, consegue evitar esse mal. Então, é isso. Até a violência doméstica, eu foco na criança e no adolescente, porque lá na Câmara tem já deputado demais defendendo as mulheres, né? Então, eu sempre vi uma falta, uma ausência de defesa das crianças e dos adolescentes. Tanto é que nós tivemos alguns fatos muito tristes, bem recentes. Das pautas de finanças mesmo, né? E sempre cuidando para não criar novas despesas para a União, porque isso significa inflação, então a gente luta o tempo inteiro contra a inflação. E o que mais? Contra a corrupção também. Eu tenho projetos de lei, que é o Cadastro Nacional de Condenados por Corrupção, que é para facilitar a identificação dessas pessoas. E tem também para evitar a prescrição do processo do Lula, né? Entrei com um projeto em homenagem a ele, só que não andou. Papai, nós vamos devolver o dinheiro pra ele. Para lá. E tem um, né, tem um que eu sou coautora, que está bem em voga essa semana, que é o passaporte toxicológico para parlamentares. Muito bem. Eu queria... Esse é bom. Deixa eu agradecer, queria agradecer a presença Valesita. da presença Valeu, ilustre. Só sobre, olhando para 22, essa pergunta é importante. essa família. Por 22 você vai ter que ser candidato, meu amigo. Aguardem. Você não vem, não. O Brasil Você Boulevard. Tira a Você jaqueta e não coloca vem, o não. blazer. É lógico. Mais Negroni. Coloca o blazer. Marinho, coloca o blazer. Não, eu vou sem blazer. O Brasil Você Open vai Bar. ser...
Candidato à reeleição? Então, eu acho que é o seguinte: os caras que entraram lá agora sofreram aí essa pandemia. Essa pandemia foi uma... Não, tá sendo. É uma né? confusão. Tá sendo. E eu acredito que na outra eleição eles vão mudar tudo de novo. O eleitor, eu tô falando. Você diz O a pauta eleitor. principal. Eu acho que, por exemplo, você A não... inflação é bolsa Então, economia agora. Você tá vendo Era que- corrupção, moralização em 18, Você tá é vendo economia agora. O que a gente... Não, eu sei, mas não é economia, já é agora, cara. Sim. Aí você fica com esses 500 dias, ele fica, Não, falta não, 500 tem- ainda um tem ano. um ano. Eleição já é agora. 200 dias. Eleição, Eleição, um ano e pouco. era 500 dias, agora já é menos de um ano. 500 dias, O tempo 65. passa, bicho. É, meu amigo. E tá esse negócio lá, você viu a nota do presidente do CRM? Qual que é? Você viu, Sami? Não. Porra, vocês não Vocês viram? não- ninguém Vocês viu, da não. política, meu Desculpa. amor. Você me não conta tô pra Forex. A gente tá esperando o senhor Não vou dar falar, notícia. mas espero que vocês sejam bem informados, que eu leio todos os jornais de manhã. Cara, muito tem honorado. desinformado. Muito Não, cara. desinformado. precisa de um honorado. Mas Só o WhatsApp voltar. 2022. É muito difícil você saber o que aconteceu na política. A gente está 2 anos falando de política, tem uma CPI falando de cloroquina, que é um negócio que a gente já falou há 2 anos atrás, discutindo fake news. Esse tempo todo, fora lá alguma coisa que o governo fez, Mas foi essa discussão. Fake news, cloroquina, genocida, foi só esse papo. mas Não aí- teve outra conversa. Verdade. dando O que que teve? oportunidade, Vamos lá, oportunidade vamos lá, importante verdade. para a deputada, só esclarecer, olhando adiante. Você vai ser candidato à reeleição ano que vem? Interrogação. Quem vai dizer isso é o povo. Ah, lógico que ela vai. Então ela já Não, não quer. Quando a resposta Eu- é essa, é porque é candidato. Esse mesmo povo O que te Lula elegeu falou a em mesma 2018, quase 50 mil mineiros, você os convenceu fazendo uma defesa muito apaixonada da Lava Jato e, especialmente, você reputava o Sérgio Moro como um herói nacional. E aí? E aí a pergunta é a seguinte: o Bolsonaro está caminhando para se filiar ao PP. O PP vem a ser o partido com o maior número de investigados no STF e o maior número de indiciados por corrupção Só respondo pelo durante CPF. o bojo da Lava Jato. Se o Bolsonaro for, você vai seguir ele, vai se filiar ao Partido Progressista? Olha, para saber qual partido eu devo me filiar, eu tenho que fazer uma análise geral. Não só a nível nacional, mas como a nível de estado e até mesmo a nível de região, onde eu tenho a maioria dos meus eleitores, né? Porque o PSL foi um desastre. Sim. Né? Nós tivemos desavenças desde Desde o início. desde o Brasil até o estado e aonde eu tenho meu maior número de eleitores. Então, não sei te dizer exatamente se eu vou ter condições de seguir o Bolsonaro, não porque o partido que ele vai ter alguma questão que me desagrade, mas o que o partido vai me conquistar, né? O que um partido hoje teria que fazer para conquistar a Ale Silva? Primeiro, ser um partido conservador. Segundo, ser um partido que vai apoiar o presidente Bolsonaro, independentemente de ser o partido dele. E terceiro, de me dar espaço para trabalhar, cara. Difícil, hein? Eu quero trabalhar. Você quer tudo também, né? Não dá pra... Tudo Eu não preciso terá. trabalhar. Eu preciso trabalhar. Você quer ir pro partido dele? Então, nós vamos ver como é que esse negócio Vai pro vai. PTB. Como é que esse negócio. Porque, porra, Vai se desenrolar. você pegar lá, o Bolsonaro não tinha partido. Não cara. tinha. Não. Lembra quando ele vinha? Que ele não tinha tinha. partido? Não tem ainda. E até, Ele não- até, E não até tem aqui, partido. até aqui eu lembro bem isso aí. A Verinha, o Carioca tava aqui. Lembra o Carioca? Carioca, Aquela época? compadre. Fala aí, Tava compadre. Carioca e tal. Foi lá. Aí a Verinha Magalhães, ela fala assim: Conversando. olha, ele vai desidratar. Hora que entrar tempo de TV. E o cara foi. E Lubrificando. todo mundo colou no Bolsonaro, que é aquilo que a gente falou. Bolsodória, todo mundo colou Os nesse oportunistas. Bolsonaro. Segurança. Naquilo lá. Agora precisa ver como é que ele vai estar. Porque ele não fez prefeito nenhum. Cada eleição é Tem uma brigou também. com os governadores. Como a história vai mudando. Mas eu desejo a você é muito simpática. Sorte. Continue fazendo a sua dancinha lá. No Que fala, TikTok. essa mulher só faz dança. Já a Renata Continue Leclerc. fazendo o seu Posso trabalho. dizer aquela frase que Do qual é a frase? Eu vou que matar no essa corpo família. dessa bailarina existe uma mulher muito inteligente que só quer o melhor pro Brasil? É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Foi um prazer conhecer você pessoalmente. Paulinho aqui, Moreno. E mandar um abraço lá pra Minas Gerais. Que a gente é um adora. lugar que a gente... Menino do céu, tava com uma lista de abraços. O Ramon, o Ô, Zac, Ramon, e grande tal. Ramon. Grande Ramon. Vale do Pena Aço, que é Triângulo bolsonarista. Mineiro, Vale do Jequitinhonha, É né? isso Zona aí. da Mata. Minas Gerais inteira, ó. Itajubá. Beijo. Vale do Jequitinhonha. É isso aí. E tem lá a região lá da cachaça. Didi. Sim. Ela... Sul de Salinas. Minas. Não, Sul de Salinas. Minas. Salinas, Itajubá. Salineira. São Vicente. Cidades históricas. Ouro Preto. Ouro Preto. Opa, Ouro Preto. Lindo. Tiradentes, onde tem um belo Emílio, Ouro você Preto. sabe que hoje, Cachumbo. assim, é um sonho que eu não cheguei a sonhar porque era ousado demais, né? Estar Ó. aqui. Não
Não fala assim. Ah, também te catou. Você vai deixar. Faz uma dancinha com ela. Né? Vamos? Faz um TikTok. Perde o juízo, fica Deixa eu passar aqui. Eu vou passar o serviço Marinho gosta. das redes. Vai mexer no vácuo, doutor. Ó, o Marinho. O Marinho quer dançar forró agora. O Marinho. Forrozeiro Isso do aí, ó. Leblon. Quer dançar com a O Renata Marinho, Lopré. o Marinho nós precisamos. O rei da pisadinha. O Marinho, você precisa ensinar o Marinho, nós precisamos dar um banho de polvo nele. Isso. Ah, verdade. Tirar a ombreira do terno. Primeiro tem que começar a usar Se eu avanço. tô sem banho Deixa eu de te povo, falar. como Calma. é que tá a resposta do povo na Dirce? Fala lá, pô. Calma. Nós já estamos. eu sou Nós já bem, eu sou, meu. estamos Trabalhando. levando- Os caras tiram foto com o goleiro Nós já Bruno. estamos levando ele na Dirce todo Isso. dia. Ele vai com um pouquinho de nojo, mano. Ele já tá comendo na Dirce com a gente. Tem É que, isso tem que começar a usar avanço. Já tá na rua. É isso aí. Comeu lentilha. Pede pra lavar Ó, a picanha. deixa eu passar aqui o serviço. O Instagram da nossa querida deputada é alesilva.oficial. Tá aí pra você seguir as redes da Ale. O YouTube dela é youtube.com/alesilva. Foi um prazer conversar com uma deputada federal por Minas Gerais, que é um lugar, como eu já disse, que a gente gosta muito do pessoal lá de Minas Gerais.